Graça e paz a todos, vocês que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais e vocês que estão aqui conosco. Tenho que falar de uma pessoinha querida que está com a gente hoje aqui, irmã Conceição. A gente está muito feliz, viu? A gente te ama. A palavra de Deus fala o seguinte, que nós temos que o quê? Levantar as nossas mãos, sem ira e nem... Então, vocês vão ser desafiados agora, que vocês vão orar por mim. Amém? Vamos lá levantar a mão e interceder pela minha vida nesse momento, irmãos? Que teu amor se manifeste, Senhor. Que seja um instrumento, canal de bênção nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos, eu vou ler 1 Crônicas, capítulo 4, 2 versículos 9 e 10. A minha Bíblia tem uma versão diferente, tá? Mas vamos lá, vocês acompanhem. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Os irmãos podem se assentar. A gente vai falar de um carinha aqui especial demais. Porque a gente começa a ler Crônicas, capítulo 1, gente. Quem gosta de ler genealogia aqui? Me fala. Me fala a verdade. Quem é que não vira a página? Gente, não vem me enganar, não. Ai, abriu genealogia. Ai, não, mãe. Ai, ainda está genealogia. Crônicas. São 9 capítulos. Purinho disso, de genealogia. Capítulo 1, Adão até seus filhos de Noé, depois Jafé. Depois... Gente, eu já esqueci quem foi o primeiro que nasceu, quando eu estou na última linha do primeiro parágrafo. É isso que acontece. E aqueles nomes, assim, né? Muito fácil da gente falar, não é? E aí é complicado, né? Porque capítulo 1, genealogia. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8 e 9. Porém, no meio desse povo todo aqui, porque genealogia está aqui por algum motivo, né? Senão o Senhor não estaria aqui, não deixava por escrito o que ele deixou. Então, tem alguma coisa aqui no meio. Aí vem no capítulo 4, gente, e tem algo que se destaca. E quem se destaca aqui? 2 versículos, rapidíssimos. Jabes. O que acontece? Ele nasceu, ele deve ter dado muito trabalho na hora do parto para a mãe dele, com certeza. A mãe dele sofreu tanto, que eu imagino assim, quando nasceu, a gente quer ver a carinha. Ai, meu bebezinho, ai, coisa... Ela falou, ai, pelo amor de Deus, eu tive dor, eu não quero. Não quis nem olhar para a criança, calculo eu, porque ela deve ter sofrido e muito. E o que ela falou? Vai ser nome de dor. Você me fez sofrer, vou te colocar o nome de dor, coitadinho. Aí o que acontece? Naquela época, o nome ele era muito importante. Era muito importante. As pessoas elas eram notadas pelo nome. Ele carregava o nome. Dor e sofrimento, angústia. Aí eu fico imaginando aquela criança na escola,
Fico imaginando, já pensou nos dias de hoje? Né? Joãozinho, presente. Luizinho, presente. Márcia, presente. Dor e sofrimento. A pessoa já devia sofrer bullying naquela época, né? Porque olha que estigma que já carregou de quando nasceu. Ele não teve uma vida fácil. E o que acontece? Ele tomou uma atitude ali, né? Aí a gente vê que esta oração dele, a oração ela não muda somente as coisas. A oração muda as pessoas. Muda as pessoas. Esse é um ponto. O outro ponto, o que Jabes fez? Que aqui, no versículo 9 e 10, o primeiro versículo fala do parto e depois já fala que ele faz oração. Quer dizer, nesse período todo, aconteceram muitas coisas. Ele foi crescendo, ele foi discriminado, ele foi andando com dificuldade para caminhar, né? Os seus irmãos eram todos bem conceituados. Então, o que ele fez, irmãos? Ele arregaçou a manga. Ele arregaçou a manga. Porque o passado estava decretado já. Dor, sofrimento e angústia. O presente estava difícil. Mas o futuro estava intacto. Então, está na mão de quem? Se ele não arregaçar a manga. Estava na mão dele. Então, o que ele foi? Ele foi à luta. Parou de se lamentar. Será que ele ficava se remoendo? Ai, minha dor, minha culpa, meu sofrimento. Ai, não dá certo. Ó vida, ó céus, ó azar, ó dor. Não tinha um desenho do Flip, do Hard, né? Ó vida, ó céus, ó azar, ó dor. Gente, ele tinha todos os motivos para ficar se remoendo. Mas ele não queria mais uma muleta. Concorda que a gente cria muleta para a gente fugir do nosso foco, da nossa zona de conforto? Para que jogar muleta, né? Ela está me ajudando aqui, querendo ou não. Eu não preciso pegar em lugar nenhum, ela vai aqui, né? Aí, com a muleta, vem outras coisas. Aí vem misericórdia dos outros. Aí, ai, coitadinha, não pode falar isso, porque ai, ela... Ai, começa a ficar cheio de dedo com as pessoas. Será que é isso mesmo que a gente tem que querer para a nossa vida? Uma muleta? Ele tinha motivo, mas ele resolveu jogar essa muleta fora. E ele foi à luta. Jabes, ele deu um basta. E você? E eu? Será que já nós damos um basta? Hoje, quando eu estava preparando essa palavra, porque eu sou assim, primeiro tem que ser comigo, né? Esse negócio de faça o que eu... Como é que é? Faça o que eu... Isso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É isso, né? Falei certo. Falei. É fácil, né? É fácil a gente brincar de faz de conta com o Senhor para as pessoas. Eu não consigo, não. Eu sou o que sou. Acabou. E vocês que me conhecem aqui já sabem. E hoje a Márcia, a Vilma já me cata ali, está me catando esses dias, Márcia, não sei o quê. Eu sei que eu estou precisando tomar algumas decisões diante do Senhor, porque não adianta eu chegar aqui, ai, gente, porque... Não, eu estou fazendo isso. O que eu estou fazendo para mudar a minha situação? O que você está fazendo para mudar a sua situação? Você já deu um basta? Você quer mudar o seu futuro? O passado já não foi muito fácil. Não foi. Aí a gente fica lembrando do passado. Tudo que já aconteceu. Ai, por que isso? Eu falo bastante, às vezes. Eu falo, ai, nossa, por que isso, por que aquilo? E meu presente mudou. O meu presente está bom hoje, mas pode melhorar. Não pode? O meu futuro, a Deus pertence. Por isso que a gente tem que viver um dia de cada vez. E o que a gente está fazendo para esse futuro
mudar. Você está fazendo alguma coisa? Eu estou fazendo alguma coisa? Outro ponto. Jabes, ele deu um basta ali. Ele jogou a muleta fora, gente. Qual que é a tua muleta hoje? Qual que é a minha muleta hoje? A dor de Jabes não era maior do que os planos de Deus para a vida dele. Jabes não deu ibope, gente, para o sofrimento. Ele não deu ibope. Ele não ficou fortalecendo aquilo que está doendo, aquilo que está errado. Ele não ficou fortalecendo. Ele sabia que o Deus a quem ele cria era poderoso para mudar a história dele. Será que nós temos... A gente canta, gente, esses louvores mexem muito comigo. Vocês viram o tamanho do Deus dessas letras? Vocês viram? Todas essas letras. O tamanho do teu Deus. Qual é o tamanho do teu Deus? É só fazer um exercício. Fecha o olho. Pega o teu problema aqui. Põe de um lado. Pega Deus. Que tamanho você está dando para Deus? Põe Deus do lado. Que tamanho que está o teu Deus? Está menor ou maior do que o teu problema? Olha que eu já fiz esse exercício e eu confesso que Deus ficou triste comigo. Porque eu enxerguei o meu problema uma coisa assim, indestrutível. E aí a gente tem que exercitar isso todos os dias, porque Ele é que vai mudar a nossa história, Ele que vai mudar a tua história. Jabes, ele sabia o Deus que ele cria, e diante de todas aquelas dificuldades. Outro ponto. Deus não mudou o nome dele, como mudou de muitos irmãos nossos na fé, como Abraão, como Jacó, e entre outros. Deus não mudou o nome dele. Não podia mudar? Ô, Senhor, o Senhor me deu uma casa, mas podia me dar um quintalzinho a mais ali, né? Opa, é aquele carrinho, eu ganhei. Mas se fosse automático... Deus não mudou o nome de Jabes. Deus não mudou. E conta, né? Ele mudou a história dele. Muito mais do que um nome que a gente carrega. Quando Deus ele entra na nossa vida e muda a nossa história, a gente se destaca. A gente se destaca. Como ele se destacou em 2 versículos, irmãos, de 9 capítulos de um livro. 2 versículos, 9 e 10. E eu estou tomando um baile do ventilador aqui. Acho que é ventilador. Como é que você está se destacando no meio da multidão? Você está buscando a Deus para que essa mudança aconteça? Você está buscando? Porque a gente precisa. A gente precisa buscar o Senhor, porque não é um nome, e sim a nossa atitude diante do Senhor, que vai fazer toda a nossa história mudar. Outro ponto. Em 2 versículos, olha quanta coisa a gente extrai. Ele foi mais ilustre entre os ilustres. Ele se destacou mais entre os seus irmãos. Ele alcançou o que ninguém imaginava. Por que ele alcançou o que ninguém imaginava? Porque todo mundo subestimava ele. Todo mundo subestimava. Ai, coitado, ele nasceu com dor, com sofrimento. Olha, já acabou com a mãe dele, quase. Ele podia muito bem... que não foi culpa dele ter nascido desse jeito, dele ter judiado da mãe dele? Ele podia muito bem se conformar com isso e o destino dele ser outro, mas não. Ele se destacou entre os mais ilustres dos ilustres, inclusive da sua família, dos seus irmãos. Está lá.
4. Tomara que me abençoes, estenda os meus temores e que a tua mão seja comigo, né? E Deus lhe concedeu o que ele pediu. Tem outro ponto aqui. Tudo isso que eu falei tem um segredinho. Ele deu a receitinha aqui para a gente seguir, né? Aquela receita de bolo que fica certinho, seguindo as medidas. Ele foi mais ilustre, ele mudou seu nome, ele arregaçou a manga, ele foi à luta. Por quê? Porque ele descobriu o caminho do altar. No altar está a nossa resposta. Qual que é esse caminho do altar, gente? Qual que é esse caminho do altar? Qual que é o altar que você adora o Senhor? Só na igreja aqui? Não estou falando aquele altar que você tem que pôr alguma coisa. Não, estou falando aqui, ó, aqui e lá, teu coração, tua vida para o Senhor. Como é que está essa situação? Ele descobriu. Ele descobriu o caminho do altar. Como que a gente está indo para esse altar? Você está entrando no teu quarto, fechando a tua porta, entrando em secreto e orando àquele que pode ouvir todas as coisas e atender a tua necessidade? Como que está a tua devocional? Como é que está o teu louvor? Só aqui na igreja? Como que está a leitura na palavra? Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho, irmãs. O altar é algo que tem que ser visitado diariamente. A gente tem que ter um encontro com o Senhor todos os dias. Você faz isso, Márcia, todos os dias? Confesso, não estou conseguindo fazer todos os dias. Eu não tenho para quê falar, ai, todo dia eu vou. Não vou. Estou lutando contra isso ainda, contra a Márcia, porque a gente cansa, a gente tem um dia de trabalho, a gente ainda estuda uma vez por semana, irmãos, a pessoa aqui. E está cansada. A gente cuida das coisas em casa, a gente toma metrô, pega ônibus. Não é fácil, tem um dia intenso. Mas se você não parar e tirar esse tempo, você tem que fazer esse tempo acontecer. Não tem outro jeito. Se você não fizer esse tempo acontecer, você que é o dono da sua vida, eu que sou dono da minha vida, do meu tempo, se você não organizar isso, não vai ter outra pessoa. Não vai ter outra pessoa que vai fazer isso por você. Jabes, ele foi atrás do altar. E então, no altar, Jabes mudou a sua história. Porque lá no altar, o que tem lá no altar? Tem bênçãos e bênçãos grandes. Porque para bênção grande, teve uma grande perda, então o Senhor nos dá bênçãos maiores. Ou, dependendo da tua fé, daquilo que você necessita, porque o pai não vai dar veneno para o seu filho comer, né? Não vai. E Deus sabe das nossas necessidades. Por conta de um nome manchado, ele poderia ter sido manchado uma vida toda. Andando, sendo chamado de dor e sofrimento, trazendo maldição para a gente. Por que maldição? Você vai começando a acreditar naquilo, a pessoa fala tanto, você não consegue. E com esse nome, você vai fazer algum para se destacar na multidão? Não vai. Irmãos, alargar fronteiras dói. Alargar fronteiras é custoso,
Dá trabalho. A gente fica numa zona de conforto. Ele podia ter ficado nessa zona de conforto. Ai, eu estou com dor e sofrimento mesmo, ninguém me enxerga diferente. Vamos, vida que segue. Não é fácil? Uma ajudinha aqui, uma cesta básica ali, uma continha paga, não sei, todo mundo ajudando, porque a gente precisa ajudar o irmão mesmo, não é? Mas, será que você realmente precisa disso? Até que ponto a gente não se acostuma com determinada situação? Jabes, ele não se conformou. Ele não se conformou. Então, ele foi para o altar e ele pediu. Para quem que ele pediu? Simplesmente para quem abriu o Mar Vermelho. Para quem, durante 40 anos, mandava comida do céu. Para quem que ele está pedindo, gente? Tirou água da rocha. É pouca coisa para vocês? Tem muito mais na palavra. Vai lá. Ele pediu para esse Deus. E ele conseguia enxergar esse Deus maior do que o problema dele, do que o nome. E nós? Como é que a gente está enxergando isso? Esses milagres. Como que nós estamos enxergando esses milagres? Outro ponto. E esse ponto aqui é um ponto que eu demorei muito para me libertar, viu? Porque eu achava que tinha que ser de um jeito, e de muito teimar, e de muita conversa, e de muita palavra vinda daqui do altar, eu entendi que podia ser feito dessa maneira. Nós precisamos ser específicos na nossa oração. O que você quer, Márcia? Eu não sei o quê. Irmãos, eu parei uma vez. Foi o Espírito Santo que tem... que a gente leu aqui, que é misericórdia, o trono dele é infalível, porque misericórdia é todo dia, e é mesmo, né? Eu ouvi a minha oração, irmãos, eu tive náusea. Eu falei, gente, o que é isso? Aquela repetição. Se eu me enjoei da minha oração, que eu ouvi da minha boca, imagina Deus. Sabe? Fica cansativo. Fica aquela coisa monótona. Ai, Senhor, minha família abençoa. Ai, abençoa, liberta. Tá, Márcia, vamos ter um relacionamento mais perto? Vamos tirar um tempinho para a gente conversar? Eu quero escutar o que está acontecendo com você. A Natália, lá em casa, às vezes eu estou lá no quarto. Você estava orando, né, mãe? Estava na minha devocional, uma das minhas devocionais. Eu falo, gente, eu sozinha não, porque o Senhor está comigo. Vou para o quarto, fecho a minha porta, abro a palavra. Senhor, eu estou chateada, me magoei com isso. Eu acho que magoei também, então eu estou pedindo perdão. Eu preciso melhorar nisso, Senhor. Eu estou precisando que dessa maneira, dessa situação, sabe? Como que a gente chega na casa do pai e da mãe? Quando a gente vai lá se reunir de domingo, ou mesmo quando a gente conversa com o pastor, o que você fala? Aquela reunião de amigas que fica tudo em cima da cama. Que amiga, me fala o que aconteceu. Como é que foi? A gente não conta detalhe por detalhe. E você acha que Deus não quer isso também? Não quer esse tipo de relacionamento com Ele? Deus quer. Deus quer que a gente seja específico, que a gente enxergue, visualize o que também? A nossa fronteira. Jabes pediu para alargar as fronteiras. O que é a sua fronteira hoje? É onde a gente alcança o olho. O que você está alcançando hoje? Que tipo de fronteira você quer que o Senhor alargue a tua tenda? Visualiza aí. Hoje você veio para a igreja. Senhor, é minha fronteira. É a libertação
de um filho, é a cura de uma amiga, eu não sei qual que é a tua fronteira. Eu orei quando eu estava preparando essa palavra agora à tarde, eu visualizei a minha fronteira. Eu visualizei. Senhor, eu não sei se é para o meu bem, se eu mereço, mas eu estou pedindo a minha fronteira, que o Senhor alargue a minha fronteira assim, ó. E coloquei diante do Senhor uma situação que eu quero muito que aconteça na minha vida. Como é que está a sua fronteira? Você só vai saber essa fronteira se fizer um exercício diário. Lá vai eu falar da devocional de novo. Sabe aquele copo de água vazio? Tem só um pouquinho de água. Aí, você não abastece esse copo de água a semana inteira. Aí, você quer chegar na igreja, você quer sentir o poder de Deus. Você quer falar em línguas. Ai, aí você sai daqui vazio. Porque o que você se abasteceu a semana inteira não foi suficiente para você transbordar aqui na casa do Pai. Aí, o que acontece? Ai, louvor hoje estava, hein? Ai, não gostei daquela palavra, não. Ai, mas o irmão virou a cara para mim. Você só vai achar defeito, irmãos. Só vai achar defeitos. Diferente de você, todos os dias, em gotas homeopáticas. Sabe aquelas gotinhas? Você vai chegar aqui no sábado, você vai transbordar. Você vai ver alegria em tudo. Você vai ver alegria nos irmãos, você vai querer ficar aqui, você vai levantar a mão, você vai ver o Deus que você serve. Tudo fica diferente. Mas você tem que ser específico com o Senhor. Jabes, ele foi bem específico. E mais ainda, ele pediu sabedoria, porque depois que a gente recebe as bênçãos do Senhor, e todo mundo recebe bem isso aqui, não recebe, não? Ó, amém. Todos recebem, você em casa também. Pode falar um amém aí, porque aqui os irmãos falaram. Então, vai falando um amém, porque você está vivo. Você já está no ordinário, né? O extraordinário o Senhor vai fazer. Então, a gente tem que viver o extraordinário do Senhor. Temos que viver o extraordinário. Então, depois que a bênção chega, a gente tem que orar, continuar orando, viu, irmãos? Não é porque está tudo bem que você vai relaxar. Ah, já consegui, nossa, ainda bem que acabei aquela campanha, não quero mais. Porque tive que ir não sei quantas terças-feiras na igreja. Ah, eu tive que fazer isso, como se fosse uma barganha. E tem que entender que o que você doou de tempo para o Senhor acumulou em bênçãos na tua vida e em relacionamento com o Pai, com o Deus da tua vida. Então, a gente tem que pedir sabedoria, porque tem muitos invejosos. Infelizmente, a gente tem que lidar com esse tipo de situação. Você recebe a bênção, e aí a gente fica assustado com as coisas que estão no mundo, com a bênção na nossa mão, porque tem inveja, e ele pede, eu não quero ter medo, eu quero que o Senhor... eu desejo bem, o pastor Zezinho vive falando aqui. Você tem que orar pelos teus inimigos, desejar o bem para eles. É fácil. Amo orar por cada um de vocês aqui. Ai, como é bom. Que a gente ama, né? Não tem problema nenhum. Mas vai ajoelhar lá na tua casa e orar para aquela pedra no teu sapato. Não sei qual que é a pedra. Eu sei qual que é a minha, na minha. Todo mundo tem pedra no sapato, não tem? Vamos lá, gente, hora da verdade. Não sou só eu, não. Não é? E é duro orar, hein? Você ora uma vez e lembra o que aquela pessoa fez. Ai, Senhor, tá difícil. Vai, Márcia, vamos. E vamos orar. E ora de novo. Ai, Deus, eu não estou conseguindo. Não interessa, Márcia, ora. Eu não ensinei que tem que orar? Ensinou, Pai. E aí a gente tem que orar, e tem que orar, e tem que perdoar quantas vezes? Acho que eu esqueci. Quantas vezes que tem que orar? Perdoar?
70 vezes 7. Não sei porque é o número, não pesquisei ainda, mas é muito perdão, não é não? Diz que o perdão é libertador, porque eu passei por algumas situações, e uma delas foi tão libertador, que eu fui orando por uma pessoa. Senhor, a pessoa me machucou tanto, já faz algum tempo, e hoje nós somos tão amigas, sabe? E a pessoa nem sabe o que fez, e também não vai ficar sabendo, porque agora já passou. E eu já nem lembro mais. E aí, quando eu me lembro, falei, gente, isso dá certo, porque eu já passei por isso. Então, vai perdoando. Vai perdoando. Eu quero ler aqui para vocês um comentário que é assim, que Deus, ele visita os indivíduos que se comprometem com os seus princípios e propósitos. Jabes tinha princípio e tinha propósito, fazendo deles os receptores da presença e de seu cuidado de modo especial. Jabes é assinalado como alguém a quem Deus fez prosperar por causa da sua fidelidade. Jabes era fiel com dor e tudo, tá, irmãos? Com dor e tudo, viu, Márcia? A oração dele conduziu as ações de Deus que lhe deram esperança. Mudou a história, gente. A oração mudou a história da vida dele. Jabes indicava sofrimento e dor. Ou dor. E ele orou para que o significado do seu nome fosse revertido. E ele invocou o Deus de quem? De Israel. E Deus concedeu a petição a Jabes. Isso significa que a sua vida honorável e fiel trouxe-lhe a resposta de Deus. Deus, ele não está no automático, gente, que nem a gente nas nossas orações. Para com isso. Se você acha que você faz aquela oração decorada e está tudo certo, para. Vamos rever esse negócio, que nem eu com a minha ladainha lá com o Senhor, que eu não aguentava escutar mais a minha oração. Eu falei, gente, se eu não estou aguentando, que dirá Deus? Então, Deus, ele não é no automático. E ele automaticamente, ele é obrigado a honrar o pedido de qualquer... Ele não vai de qualquer pessoa, não adianta. Ele não vai honrar o pedido de qualquer pessoa. A palavra dele está falando aqui, tem que ser alguém fiel. Alguém fiel. Você e eu. Será que a gente está sendo fiel? E ele convida todas as pessoas para invocá-lo, a confiar nele, a fim de responder do modo como ele sabe ser o melhor. A gente vai invocar, a gente vai pedir, a gente vai chorar, irmãos. Eu estou chorando por coisas que eu não recebi ainda, mas eu sei que eu vou receber. A gente chora, a gente não pode desistir. E não pode ser uma oração decorada. Tem que ser uma oração, aquela coisa diária. Ai, Márcia, mas eu... Ai, como é que eu vou falando sozinha, gente? Eu falo sozinha no meu quarto. Não sou melhor que ninguém. Aí, quando está difícil, que eu vejo que está cansando, põe um louvor. Nossa, põe o louvor, levanta minha mão, aí a gente chora e chora. E quando você vê, o coração já está livre, já está leve. Então, as pessoas fiéis não o invocam por méritos pessoais para ganhar a resposta de Deus, mas elas confiam no amor e na fidelidade. Então, independente se Deus vai atender ou não, o que nós devemos orar, como Jabes orou. E eu quero te convidar agora, pedir para o Caio colocar o versículo 10, que vai ser oração. Você vai fazer na sua casa. Nós vamos ler aqui. Vamos ficar todos em pé. Nós vamos fazer essa oração. Nós vamos falar como Jabes falou para o Senhor.
Você ir na sua casa também. Vamos orar, gente. Orar, oração falada. Vamos orar o que Jabes orou. Deu certo para ele, irmãos. Porque o Deus dele é o meu Deus, é o seu Deus. O Deus que a gente cantou aqui, esses louvores maravilhosos. Então, eu sei que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Você está preparado? Mas não é uma oração, vou falar. Não, gente. Para, medita em cada palavra que está saindo da sua boca para não ser vã repetição. Não pode ser igual. Põe no teu coração. Olha lá, ó. Eu vou ler, porque ela está numa versão diferente. Aí a gente vai orar. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja contigo, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus o quê? Vocês creem nisso, irmãos? Então, vamos orar de verdade, mas falar com toda a força do seu coração, que não seja vã repetição. Vamos lá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, os meus irmãos agora, eles irão entrar em concordância, estaremos em concordância. Eu não quero que eles abram as suas bocas por abrir, mas eu quero que a bênção do Senhor se manifeste na vida de cada um que abrir o seu coração neste momento, seja nas suas casas, sejam aqui nesta nave de templo, e eu sei que o Senhor fará grandes coisas neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor receba, Senhor, esta oração e que chegue como um cheiro suave, porque nós estamos no teu altar, e aqui no altar grandes coisas irão acontecer. Eu creio no Deus que eu sirvo, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. Jabes, todo mundo. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, irmãos? Amém. Vocês creem nesta palavra? Amém. Vamos agora cantar e fechar este momento, selar e entregar para o Senhor a nossa oração. Amém? Amém. Pois sei que só tu podes.